Você acredita que o conhecimento está sendo controlado, escondido e mantido longe? É uma pergunta carregada, que pode ter interpretações. Eu sempre vou interpretar, do jeito que foi apresentado para mim do outro lado. Existem forças tentando impedir o acesso a essas coisas. Sim, querem controlar almas aqui. Por que tem tanto medo por aí? Porque o medo é controlar a alma, suprimir informações, e acessar as coisas que todos nós temos o direito de acessar. O maior medo daqueles que controlam este lugar é as almas realmente verem as coisas pelo que elas realmente são. Quando você acorda do outro lado, isso é uma coisa que eu aprendi, ao sair do corpo, você acessa parentes mortos e coisas assim, para também ter contato com eles, comunicação. Algo que eu pude sentir quando estava fora do corpo, e acessando o outro lado, é que a verdade, é que o mais importante aqui, é o que eles chamam de grande obra, é acordar as pessoas para o outro lado. Porque quando eles acordam, que é o aspecto eterno de cada alma, eles acordam para tudo, porque tudo está disponível para você quando você começa a acordar para a verdadeira natureza do verdadeiro universo, quem você é, o que realmente somos. E assim, quando você olha para a supressão da informação, da verdade, de certa forma, é supressão do despertar das habilidades adormecidas dentro do corpo físico. E eles fazem isso bem. Eles fazem isso através da medicina, e através de muitas maneiras diferentes. Eles suprimem o corpo de decodificar a informação porque, como eu disse antes, todo mundo tem potencial de acesso a estas coisas poderosas. Digamos que seu corpo é como um computador com acesso à internet. Então, se você pudesse controlar e limitar o acesso de informações de todos que têm acesso a esta internet, você poderia sabotar este potencial das pessoas e limitar certos aspectos do hardware do computador delas. Sim, mas a minha pergunta, desculpe cortá-lo, é: o que eles ganham com isso? Você não precisa nomear pessoas específicas se não quiser, eu entendo. Então eu prefiro até ficar calado, olhar e focar na direção. E bem, se pudermos espalhar esse tipo de conhecimento, podemos fazer com que as pessoas tenham uma oportunidade de entender essas coisas, e então chegarem lá. E eu meio que me concentro nisso. Eu sei que o poder é real e eu sei que posso fazer X, Y e Z. Então, essa é a melhor maneira, para mim, de espalhar um pouco disso. Mas aqueles que querem controlar as pessoas, o que alguém desse lado ganha de ter esse controle, sabe? Qual é o ponto? As pessoas no poder entendem que, quando você controla almas, pela quantidade de almas que você tem aqui, você tem potencial ilimitado de energia para fazer o que quiser. Então, se nós meio que levarmos isso de volta para o mundo antigo, pelo conhecimento deles, de como era a vida deles, a relação entre realidade e a consciência era completamente diferente do que estamos vivendo agora? Como lidamos com as histórias que recebemos deles e tudo isso? Então, quando você olha coisas, quando você tem essas experiências, de fora do corpo, você vê que nas mais diferentes matrizes e religiões, elas vão ter verdade, muita verdade nelas. Porém, é como se dessem sempre 20% da verdade, e depois 80% de mentira, rumando para caminhos de autossabotagem, de ilusão e ego, entende? Você pode exemplificar? Sim. Por exemplo, os salões de mentorados, que é um registro de um ponto no tempo dentro deste reino, que também foi um ponto no tempo das pirâmides. Você olha para trás, para aqueles registros do corpo físico, você pode constatar, eles sabiam sobre todas as coisas. Eles sabiam a natureza de onde as coisas estavam, e diziam ter capacidades dentro do corpo físico, daquilo que você tem a capacidade de fazer do outro lado, o que não é limitação, certo? É aqui que você tem a mudança, entre diferentes espécies, dentro do corpo físico, porque eles diziam ter sido capazes de mudar, e mudar a maneira que queriam ver, e como sua alma queria se expressar. Mentalização. Era a expressão máxima de suas almas, divindade dentro da densidade física. A Era de Ouro. Voltando à sua pergunta original, que explora a parte negativa, porque eu também quero revertê-la de volta ao que me foi dito também, para que não seja necessariamente tudo visto como desgraça e tristeza e coisas assim. Este reino em particular, como ele é, e cada um pode achar o que quiser, mas ouça esta visão. Este reino foi criado para experimentar aquilo que você não é. Neste reino, o que estamos agora, éramos o inexperiente do outro lado. Muitas almas vieram experimentar o inexperiente. Nem todas as almas escolheram o jogo aqui, mas quem veio, experimentou o inexperiente, os extremos, entende? E nessa experiência, estamos vivenciando o novo. Então, alguns papéis,
Como o das pessoas ruins, são necessários, entende? Parte da experiência, porque, no final das contas, realmente não existe coisa boa ou ruim, é apenas uma experiência, e essa experiência lhe dá uma certa sabedoria perceptiva, que não poderia ter nascido, se não tivesse sido experimentada.